costume santo, esse hábito santo. Eu quero convidar vocês para se colocar de pé novamente. Vamos orar mais um pouco, sabe por quê? Porque essa é uma noite de revelação, essa é uma noite de cura, de restauração, de libertação, de transformação. Deus, Ele quer curar a muitos aqui, Deus, Ele quer transformar, quer libertar. Então eu te convido a clamar o Senhor nesse momento. O salmista diz: eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Eu clamei o Senhor. A palavra do Senhor diz que aqueles que olham para Deus são iluminados. Então começa a olhar para Ele, começa a clamar pelo Senhor. Por quê? E para que você está aqui? Qual é a tua motivação? Deus também quer alinhar a tua motivação. Ele quer tocar a tua vida, o teu coração. Você não vai sair daqui da mesma maneira como você chegou. Você vai sair daqui curado, livre dos seus medos, livre dos seus temores. Você vai sair daqui liberto de traumas, de angústias, de medo, livre da ansiedade, livre do pânico, da síndrome de pânico. Eu profetizo, você vai sair daqui livre de crises de ansiedade, livre da depressão, porque há um zelo que te protege, que te socorre, que te liberta, que te resgata, e o Senhor está te resgatando aqui. Aleluia, Senhor, nós invocamos mais uma vez o teu santo nome, meu Pai. Quanta coisa o Senhor, Pai, já está fazendo aqui neste congresso, Deus, mas há mais, existe mais, ó Deus, para o Senhor derramar, ó Pai, sobre a nossa vida. Por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha inundar este lugar com a tua presença, com o teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e expulsar, Deus, todo espírito maligno, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Eu declaro, Pai, que os meus irmãos, Deus, estarão na normalidade bíblica como filhos do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti, dá revelação, sabedoria, entendimento aos meus irmãos nesta noite, Senhor. Pai, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha quebrantar os corações, libertar os corações da religiosidade, libertar os corações da incredulidade, meu Deus, porque a Tua palavra fala que sem fé é impossível Te agradar. Pai, gera fé, Espírito Santo de Deus, gera fé na vida dos meus irmãos, porque Tu, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, meu Deus, eu Te peço que enquanto o Senhor mesmo estiver falando, ministrando, pregando aqui nessa noite, meu Deus, que haja fé no coração dos meus irmãos, não só na vida desses que estão aqui nesse auditório, mas na vida daqueles que estão assistindo pela live. Receba a revelação do Senhor, receba fé, que cresça a tua fé na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica livre, fica à vontade para operar nesse lugar, para revelar mais esse zelo que também nos protege, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por esta igreja, por este congresso, pela vida de cada irmão que faz parte desta igreja, pela vida daquele que está visitando esse lugar, Deus, seja online ou presencialmente. Pai, estamos aqui, diga assim comigo, igreja: Senhor, eu estou aqui para ser tocado por Ti, para Te ouvir, e por isso eu Te peço, fala comigo, derrama tudo que o Senhor quer derramar sobre a minha vida. Derrama cura, paz, alegria, revelação, libertação, e me transforma hoje. Ensina-me a Te ver com os olhos do meu coração. Eu declaro que esta não será mais uma noite, mas é a noite que o Senhor agendou para que eu estivesse aqui, a fim de ser marcado
pelo teu zelo, pelo teu amor, pelo teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e diga: eu creio, Senhor, eu creio. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto você se assenta, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: se prepara. Aleluia, o Senhor está aqui nessa noite. Ai, meus irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Sempre que vocês vierem a uma reunião como essa, a um congresso como esse, é sério o que eu vou falar para vocês. Venham com expectativas que Deus vai fazer algo, que Deus vai derramar algo. Deus, Ele opera pela fé. Não existe culto bom, culto ruim. O culto não foi bom, o culto não foi, foi ruim. Ei, o culto não é para você, é para o Senhor. Venha com o coração cheio de dar a melhor adoração a Ele e dizer: Ele está no meio dos louvores do seu povo. O Senhor está com você na sua casa, mas quando a igreja também se junta, existe um derramar, uma porção maior também. Então cria expectativas. O Senhor, Ele está aqui, Ele já está fazendo, Ele já está operando. E lá em casa, enquanto eu terminava de preparar também, ontem orando e hoje também, o Senhor me falou claramente: filha, eu quero remover a incredulidade. Porque muitas vezes você vem, escuta uma palavra tão poderosa como as pregações de domingo, de ontem e a de hoje, mas hoje vai ser diferente, porque Deus está removendo a incredulidade mais ainda. E às vezes você ouve a palavra de Deus, mas você não consegue crer que é para você. Você não consegue tomar posse. Deus está dizendo: eu te trouxe aqui porque eu quero falar com você. Toma posse, creia. E crer não é sentir, crer é decidir. Eu decido acreditar que o que Deus está falando é para a minha vida. Quando você crê, você ativa o poder de Deus para operar em você. O poder de Deus é ativado pela nossa fé. E fé, mais uma vez, não é sentir, é uma decisão, é uma convicção. Amém, gente? Amém, aleluia. E esse tema, não é? Deus tem nos pegado de jeito, como a gente fala, desde junho, do dia delas, com esse tema, acredito que também antes. Mas a gente tem adquirido tanto entendimento, não é, gente? Sobre o que é zelo. Quantos aqui têm acompanhado todas as pregações desde junho? Quanto entendimento eu também tenho sido mudada. Todas as vezes que eu vou nessa palavra, eu falo: meu Deus, é infinita a tua revelação. A presença de Deus é esse rio sem fundo. Você mergulha e não acha fundo. Você fala: meu Deus, tem mais. Tem mais. E a gente tem aprendido, meus irmãos, que zelo, né, zelar não é cuidar. Quem se lembra disso? Vamos lembrar aqui: zelar não é cuidar, zelar é queimar. Biblicamente, zelar é queimar por algo, é ferver por algo, mas eu cuido daquilo pelo que eu queimo, certo? Então, se você queima de amor pelo Senhor, você vai cuidar do teu relacionamento com Ele. E hoje a gente não vai falar de nós para com Deus, mas do Senhor para conosco. Deus, Ele tem um zelo também que nos protege. E entenda algo: esta é uma noite, o Senhor me falou claramente, de libertação, gente, de cura emocional, cura interior para a sua vida. Você precisa crer nisso. É a partir dessa noite, o Senhor me disse, pessoas que não dormiam bem, tinham insônia, estavam tendo insônia, a partir dessa noite você vai voltar a dormir bem. Amém? Você vai ser curado de medos, de traumas, de temores. Sabe por quê? Porque Deus não dorme. Aleluia! Sabe por que Deus não dorme? Para que você possa dormir tranquilamente. Olha aí! Deus, Ele não dorme. E é exatamente o tema dessa mensagem hoje. O zelo não dorme. Você já viu fogo dormir? Deus, Ele é fogo consumidor. É o mesmo texto que Ele falou: eu sou um Deus zeloso, eu sou o fogo que consome. Há algo dentro de mim, o Senhor diz, que queima. Ele queima pelo amor dEle, pelos princípios dEle, pela palavra dEle, por quem Ele é. E esse fervor que existe dentro de Deus não dorme. Diga comigo: o zelo
não dorme. Deus não dorme. Ele é o Deus zeloso. Aleluia, o zelo de Deus não dorme. O zelo de Deus não tem descanso, porque a palavra de Deus fala que Deus não se cansa. Isaías 40, será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram dizer que o nosso Deus, ele não se cansa, nem se fadiga, pelo contrário, ele faz forte aquele que não tem nenhum vigor. Deus, ele não se cansa, ele é forte. Diga comigo, o meu Deus, ele é forte, ele não se cansa, ele não descansa e ele não dorme. Aleluia. Mas Ana, a Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia. Aquela palavra descanso, Shabá, é desfrutar. Aleluia. Descansar não é só descarregar do cansaço, é desfrutar. Deus criou o céu e a terra em 6 dias, fez tudo, fez o homem no 7º, ele desfrutou. Ele desfrutou da sua criação, o princípio sabático, descanso e desfrutar, né? Então, só para deixar aí um parêntese para você. E o nosso Deus, ele é o Deus que está atento. Eu quero rapidamente, antes da gente entrar na mensagem, a Cássia me lembrou de trazer uma arte, acho que o pessoal da mesa de som vai colocar ali pra gente. A gente está falando, gente, do Deus, de uma das características do caráter de Deus, que é a proteção, né? E da outra vez eu esqueci de falar com vocês. Se vocês quiserem conhecer mais o caráter de Deus, saber quem ele é, conhecer mais esse aspecto protetor de Deus, eu escrevi um livro já há quase 2 anos que se chama O Caráter de Deus, conhecendo melhor os atributos de Deus. Então, esse livro está, acho que você tem arte, irmão, não conseguiu baixar, não tem problema, depois você pode procurar lá nas redes sociais também. Esse livro é apenas formato e-book, mas você pode imprimir, tá? Então, só para não deixar de falar, que eu sempre esqueço, eu esqueço, é sério. Então, se você quiser conhecer mais, mas hoje eu vou adentrar um pouquinho nisso, nesse zelo protetor de Deus, mas eu te convido, não pare de conhecer o caráter de Deus, porque quanto mais você sabe quem Deus é, mais você passa a saber quem você é do ponto de vista de Deus, mais você conhece a tua identidade. Está ali o banner, o caráter de Deus, então você vai conhecer mais. Ali é um livro de cerca de uns 17 capítulos de quase todas as características do caráter de Deus. O que significa ser um Deus protetor? Como que Deus protege? O que significa a soberania de Deus? Deus pode tudo ou não? Respostas estão lá. Por que as coisas acontecem e Deus não faz o que a gente imaginou que ele iria fazer? A resposta está lá. Tá bom? Então, voltando aqui, para você mais informação, pode ir nas redes sociais minhas e lá você vai encontrar. Amém, gente? Algumas pessoas aqui já têm, né, Cássia, Priscila? E vamos lá, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo no Salmo 121. Vocês têm trabalhado no Salmo 91, que está alinhado, atrelado também ao Salmo 121. Vocês têm entendido lá no Salmo 91 que a proteção de Deus também é condicional, muitas vezes, né? A vida de intimidade com Ele. Aquele que habita com Deus, aquele que tem o hábito de habitar em Deus, é livrado, é protegido de muitas coisas. Porque quem não habita com Deus vai acabar habitando com o mal. Essa é a verdade, não tem meio termo. Mas eu quero trabalhar esse texto aqui com vocês. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro ou a minha ajuda vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, certo? Salmo 121, está aí comigo? É o Salmo 121, gente. Se manterá alerta. Em algumas versões fala: aquele que cuida de você se manterá alerta.
Aleluia. Sim, o protetor de Israel, o protetor da sua vida como povo de Deus, não dormirá, nem cochilará. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Aleluia. O Senhor o protegerá de todo mal. Diga comigo, todo. De todo mal protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Aleluia. Gente, que tremendo. Quando a gente pega o Salmo 121 junto com o Salmo 91, é uma coisa maravilhosa, porque o Salmo 91 vai falar aquele que habita, aquele que tem o hábito de habitar no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. E aí, começando de trás para frente, os últimos versículos falam: porque essa pessoa se apegou a mim com amor, eu vou livrar essa pessoa, eu vou exaltar essa pessoa, eu vou mostrar a minha salvação. Aquela palavra salvação é Yeshua, de Yeshua, de Jesus. Eu vou mostrar o meu Cristo para essa pessoa. Então a gente vê no Salmo 91, como a Cássia pregou muito bem, que o Salmo 91 não é um amuleto, não é. O Salmo 91 é o retrato de uma pessoa que busca a presença de Deus, que tem um hábito de buscar a face de Deus, porque no mundo espiritual não tem meio termo. Ou você habita com Deus ou você vai habitar com o mal. Não tem meio termo. E quem habita com Deus é livrado de todo tipo de coisa. E o Senhor, ele vem no Salmo 121 afirmar e confirmar essa verdade. O salmista, o Senhor, através da boca do salmista, confirmando essas verdades. Primeiro ele fala: olha, eu levanto os meus olhos para os montes. Os montes aqui representam aflições, problemas, situações, coisas que parecem ser maiores do que você ou são maiores do que você. Então o salmista fala: eu levo os meus olhos para a situação. Meu Deus, e agora? Tem alguém aí com algum monte aí para falar, remova da minha frente monte? Tem? Alguém passando por situações aí? Aí você olha: meu Deus, eu levanto os olhos para os montes. De onde vem a minha ajuda? De onde vem o meu socorro? Aqui esse salmo fala do socorro de Deus e da proteção. Sabe por quê? Não tem como falarmos da proteção de Deus sem falarmos do socorro, da salvação, do livramento que Deus nos traz. Não tem como, as duas coisas caminham juntas. E o salmista então já vê a resposta: o meu socorro, a minha ajuda, o meu livramento vem do Senhor, que é maior do que esses montes, é aquele que fez os céus e a terra. E profeticamente ele começa a falar consigo mesmo, com o povo de Israel, com a sua própria vida, o próprio Deus falando na boca dele, que o Senhor não permitirá que você tropece, que você caia, que você se desmorone. Ele se mantém alerta, aquele que cuida de você. Em outras versões existe uma ampliação desse versículo. Fala que o nosso protetor, o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele não dorme e nem cochila. O cochilo muitas vezes está ligado à distração. Quando a gente não está prestando atenção em nada, se senta no ônibus, por exemplo, está voltando do seu trabalho, bate aquele soninho, de repente você tira um cochilo de uns 5 minutos. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não se distrai da sua vida. Deus não tira os olhos de você. O nosso Deus, ele não é um Deus distraído, amém? Ele não se distrai, ele não tira os olhos da sua vida. E o salmista continua dizendo que de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. As pessoas perguntam: Ana, o que significa isso? Isso é uma expressão para dizer que Deus, ele vai te proteger de qualquer perigo que venha durante o dia ou durante a noite. Deus te protege dia e noite. E a promessa é: ele vai te proteger de alguns males? Não, de todo mal. De todo. Diga mais uma vez comigo: de todo mal. Aleluia. E por que Deus não dorme? Porque ele é fogo consumidor. Por
Porque o fogo não dorme. Porque o Senhor, Ele não se distrai. E a gente já entendeu que quando a gente queima por algo, a gente cuida. Deus, Ele queima em amor pela sua vida. Por isso Ele cuida de você, por isso Ele zela, Ele queima, então Ele cuida, nos protege, nos livra. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo nessa introdução? Mas vamos prestar atenção. Às vezes você acha assim, mas eu não vejo Deus na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é mais presente na sua vida do que você imagina. Veja, começa a se lembrar de livramentos que Deus Ele tem te dado, esse zelo que te protege. Imagina, gente, na nossa casa, a gente, o ideal, chega mais tarde à noite, a gente dorme, certo? A gente dorme, a gente apaga, vem aquele sono que nos alcança, nos vence. E quem será que nos protege dentro de casa? Quem será que não deixa o invasor entrar lá? Peraí, calma que a gente vai chegar em outro ponto. Não, Ana, é porque eu coloquei cerca elétrica na minha casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os guardas. Salmo 127, 2, 3. Se não é o Senhor quem te livra, quem te protege, ninguém mais vai fazer isso. Não adianta ter cerca elétrica, não adianta ter seguranças, não adianta ter polícia, exército, são importantes. Deus também usa pessoas para nos livrar, certo? Mas a Bíblia fala claramente no Salmo 127 que se o Senhor não guardar a nossa vida, se o Senhor não guardar a cidade, em vão os guardas vigiam. É o Senhor. Você está lá dormindo, gente. Então, se você tinha medo, eu já conheci pessoas que tinham medo de dormir durante a noite, acordavam toda hora, ouvindo qualquer barulho, pensavam que era alguma coisa. Mas tem raízes aí, né? Aí é outro assunto. Vou te falar, durma, porque tem alguém que não dorme para cuidar de você, para zelar pela sua vida. Amém? E a melhor coisa que tem é a gente dormir, apagar, porque o salmista disse: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Salmo 4, Salmo 3, em paz me deito e já caio no sono, porque tem alguém que não dorme. Tem alguém que está alerta, o guarda de Israel, o guarda da sua vida é o Senhor. Então olha esse zelo que te protege durante a noite, que zela, porque quando você está dormindo você está vulnerável. Imagina, quem te protege? Além de ser o próprio Deus, porque Ele fala que Ele mesmo é o nosso escudo. Além de ser o próprio Deus, Ele ainda põe mais anjos para acabar com os demônios que vêm contra a sua vida. Olha que tremendo, gente. Você está entendendo? Eu quero que você entenda que isso é uma realidade. E você precisa crer. Na hora que você estava vindo para a igreja, quando a gente sai de casa, atravessa a rua, vai na padaria, vai no supermercado, quando você estava vindo para cá, quem te livrou de acidentes? Não, Ana, é porque eu dirijo muito bem. Se o Senhor não dirigir os seus passos em vão, você vai dirigir o teu veículo, a tua vida. Quem te trouxe para cá em segurança? Quem te livrou do motorista imprudente? Quem, gente? Aquele que não dorme, aquele que não cochila. Você vai ali e tal, e o Senhor está te protegendo, te guardando. Às vezes você está andando na rua, parece que ia tropeçar e parece que alguma coisa te sustentou pelas mãos, como diz o Salmo 91. O anjo do Senhor te livrando de acidentes domésticos. Quem é que te livra de um desmaio dentro de um banheiro? Quem é que te livra disso? Vocês estão entendendo, gente? A gente não precisa ir muito longe, não. Deus é mais presente na nossa vida do que a gente pensa. Quem te livra o tempo todo, tudo que leva o seu nome, os seus filhos, a sua família? Quem te livra quando você está viajando de ônibus? Quem nos livra viajando de avião, imagina? Tem gente que tem medo. Tenho medo de viajar de avião. Deus quer arrancar o seu medo aí, porque é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele
Ele quem te livra do mal, de todo mal, amém? É o Senhor. Mas a gente vai um pouco mais. Salmo 139 vai dizer que o Senhor já estava te protegendo desde o ventre da sua mãe. Você está vivo hoje aqui porque o Senhor te protegeu no útero da sua mãe, para que não houvesse um aborto, para que não houvesse uma morte precoce. Você está aqui, Deus tem te livrado, tem te protegido, porque Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Amém? O zelo que não dorme, o Deus que não dorme. Eu me lembro uma vez, eu tenho muitos testemunhos da proteção de Deus, mas já falei aqui, né, da minha mãe, para vocês às vezes eu falo, minha mãe é uma mulher incrível. Aí, há muitos anos atrás, meus primeiros anos de conversão, eu aprendi também a ir para o monte, orar. Quantos aqui já foram orar no monte? É bênção, né? É diferente. E estava minha mãe e eu, nós estávamos subindo a rua para encontrar o pessoal lá, né, do grupo, para a gente chegar no monte, para, né, ter aquela noite de oração, de intercessão. E a minha mãe, gente, se atrasou. E eu tive que ficar esperando a minha mãe lá na rua, numa rua mais movimentada, para ir para a rua mais assim do monte lá, num bairro aí. E o pessoal já estava lá em cima. Eu falei, gente, cadê minha mãe? Cadê minha mãe que não chega? E ela estava voltando do trabalho, eu também tinha saído do trabalho para encontrarmos juntas naquele lugar. Eu esperei minha mãe, obviamente, não ia deixá-la subir sozinha. E enquanto nós estávamos subindo, tinham vindo 2 caras atrás de nós. Vindo 2 caras, um simulava que estava armado, a gente não tem certeza se estava ou não, mas a gente não ia arriscar, né? Os 2 vindo atrás da gente, um ficou lá embaixo, né, assim, porque se viesse alguém ia dar cobertura por outro. Aí o outro cara chegou na gente com a mão debaixo da blusa assim, e falou, anda, dinheiro e celular, passa, dinheiro e celular. E gente, a minha mãe estava com o dinheiro do aluguel da lojinha dela para pagar, estávamos com celulares na bolsa e com livros e Bíblia, porque eu estudava na época para algumas coisas, estava a Bíblia. E aí eu falei com ele, aqui não tem dinheiro e celular para você não, aqui tem uma Bíblia. Aí ele falou, Bíblia, ai, desculpa, ora por mim, vai orar aí por mim. E saíram correndo os 2. Quem é que faz isso? Esse é o zelo que nos protege. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a vara e o cajado, a palavra de Deus nos consolam, nos direcionam. Gente, o zelo do Senhor que não dorme dentro dele, e nem ele dorme, expulsaram aqueles homens maus de perto da gente. Tem muitos outros testemunhos desse tipo. É a confiança. É óbvio que Deus, ele nos protege também por uma coisa chamada prudência. O que é prudência? É você ver o mal e não enfrentar. Não, eu vou enfrentar, eu estou com Jesus. Ei, não faz isso não, cabeção. Deus, ele nos protege também pela prudência. A Bíblia fala em Provérbios que a pessoa prudente vê o mal e se desvia dele, não enfrenta o mal. Então Deus, ele te protege em situações que estão fora do seu alcance, fora da sua decisão, amém? Já a gente vai falar do socorro de Deus. Deus, ele nos socorre em situações que são fatalidades na nossa vida e em situações que a gente mesmo procurou. A misericórdia dele chega e nos socorre. E a prudência também caminha junto com a obediência a Deus. Deus, ele nos protege quando também vivemos uma vida de obediência. Deus fala, não vai naquele lugar. Aí a gente fala, vai. Aí teve um dia também, vou contar mais uma historinha aqui para vocês. Teve um dia que eu estava, isso tem anos também, eu estava indo participar, né, de um evento de um ministério que eu servia, mas não era obrigatório todos irem, mas eu queria ir, porque queria. Deus falou assim para mim, não vai, não saia de casa hoje. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo, não vai, não saia de casa hoje. E a minha mãe tinha tido um sonho, uma revelação, que ela me socorria, me puxava por um vidro e me socorria de alguma coisa. Então ela teve essa revelação e orou por livramento. O que eu fiz, gente? Ainda aprendendo a obedecer a Deus, eu desobedeci.
E eu fui no lugar, quando eu estava voltando do lugar, 9 horas da noite, né, numa estação aí do MOV, o cara tira um facão enorme e anuncia, assalto e tal e tal. Gente, sabe o que eu fiz? Eu pulei do vidro do negócio, pulei e saí correndo. Meu Deus, e Deus me livrou de 2 coisas, talvez de uma morte, entendeu? Olha a visão que minha mãe teve, ela me puxando pelo vidro. Através da intercessão, Deus trouxe livramento para a minha vida. Minha mãe orando por mim e ainda me livrou de ser atropelada na hora que eu pulei do lugar. Então, entenda uma coisa, obediência traz proteção. Amém? Obediência, submissão a Deus. Na submissão existe proteção. Então são princípios, gente. São princípios. E o Senhor, Ele nos livra. É tão interessante que essa palavra protetor no Salmo 121, a palavra hebraica chamar, né? Você já sabe que eu gosto de trazer significados. A palavra hebraica chamar significa preservar, guardar, vigiar, salvar, ser cuidadoso, ser um guardião, olhar atentamente. Deus olha atentamente para você, para te livrar, para falar com você, para te dar uma direção, um livramento, uma proteção. Quando a Bíblia fala lá em Zacarias 2:8, que todo aquele que tocar em você toca na menina dos olhos de Deus. Você sabe o que significa isso? O que é a menina dos olhos de Deus? O que é a menina dos olhos? Menina dos olhos, para quem não sabe, é a pupila do olho. É aquela bolotinha central do seu olho. E eu quero convidar você a fazer um teste rapidinho aí. Quem tá de óculos não pode, né? Senão não vai enxergar. O óculos precisa. Mas o que você vai fazer? Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha rapidinho aí para ela. Olha dentro dos olhos dela. Na bolotinha central. Presta atenção, tem que focar. Tem que focar. Não, olha, não é para dar risada não. Olha, me fala o que você vai enxergar aí na bolotinha do olho do seu irmão. Vai, cadê? O que você vai ver? Olha na parte central. É para olhar. Olha, não, você está olhando rápido, gente. Vem cá, Jaque, fazendo favor, Jaque. Vamos ensinar esse povo a olhar nos olhos aqui, ó. Ó, irmão com irmã, eu não tenho constrangimento, hein? Cônjuge, irmã. Olha nos olhos. Bem na bolinha central. O que você está vendo, Jaque? Sua pupila. Não, presta atenção. Olha na bolotinha central. Eu estou vendo. Dá para ver. Vamos lá. Olha no olho do seu irmão, gente. O que você está vendo? Você está vendo a si própria. A si próprio. É isso mesmo? Quando eu olho nos olhos da Jaque, lá na pupila, eu vejo uma menininha, no caso sou eu. Quando ela olha para mim, ela se enxerga nos meus olhos. Quando Deus fala para você que quem tocar em você está tocando na pupila, no menino e na menina que aparece nos olhos dele. Está caçando briga com Deus, sabe por quê? Porque Deus não tira os olhos dele de você. E quando você olha para Deus, você é refletido nos olhos dele. Pupila significa menina ou menino. Então aqui tem os meninos de Deus, as meninas de Deus. Quem tocar em você está atrapalhando a visão de Deus. Você está entendendo? Quem tocar na sua vida, tentar te trazer um mal, entenda, Deus está olhando. Tá? Se imagina Deus, Sueli. Deus está olhando. Está aparecendo a bonequinha aqui refletida na pupila dos olhos de Deus. Se alguém tentar fazer algo, está atrapalhando a visão que Deus tem dela. E aí Deus se levanta para quê? Para defender. E Isaías capítulo 31, o Senhor diz o seguinte em Isaías 31. Abram comigo lá, vocês vão ver como que Deus, Ele age para proteger o seu povo. Aleluia, para livrar o seu povo do mal. Isaías capítulo 31, verso 4. Você vai fazer o teste em casa da pupila. Você está entendendo que você está nos olhos de Deus, a sua vida? Aleluia.
Olha o que o Senhor diz, Isaías 31, verso 4 e 5. Assim me diz o Senhor dizendo: assim como quando o leão grande, ruge ao lado da presa e contra ele se ajunta um bando de pastores, ele não se intimida com os gritos deles e não se perturba com seu clamor. Assim o Senhor, como um leão, descerá, o Senhor dos exércitos descerá, para combater nas alturas do monte Sião, como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo, Jerusalém, você, povo de Deus, protegerá os seus filhos, ele protegerá e livrará, ele a poupará e a salvará. Jesus, o Senhor está dizendo aqui, assim como o leão não se intimida para proteger, para avançar e atacar uma presa, eu não vou me intimidar para te proteger. O Senhor, como diz, vira um leão para te proteger, porque você é filho dele. Quem é pai aqui sabe. Quem é mãe e pai, mexe com seus filhos. Cadê os pais e as mães aí? Mexe, Você esquece que você é crente. Você vira uma leoa, você vira um leão, meu filho não. Assim é Deus para conosco. Ele nos livra. E aí a gente pode falar ousadamente como Davi falou no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu vou ter medo? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu vou ficar receoso? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Olha aí, por quê? Porque Deus é a nossa proteção, gente. Ele é o nosso escudo. Mas talvez, diante de toda essa palavra, vocês estão crendo no que Deus está falando? Ele não dorme. O zelo que te protege não dorme, não cochila, está alerta o tempo todo, olhando para você, te guardando sem você perceber, te livrando. Tem livramentos que você nem sabe que foi livrado. Sabe, tem situações que você passou que você nem sabe, você vai saber no céu. Deus vai falar: olha, estava uma situação assim, você não viu, mas eu te protegi. O nosso Deus é o nosso protetor. Mas ainda assim, talvez você tenha dificuldades de crer e confiar na proteção de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez você não teve pais protetores. E aí a mesma visão que você tem dos seus pais, você vai achar que Deus é igual. Mas Deus é diferente, meus irmãos. Talvez você tenha pais protetores, mas deixa eu te falar, Deus te protege 24 horas por dia. A todo momento, a todo instante, como diz a palavra, Ele te livrará nas suas idas e vindas, na sua entrada, na sua saída, na sua chegada. O Senhor te livrará de todo mal. Desde quando? Desde agora e para sempre. Agora e para sempre. O Senhor quer mostrar para você que Ele é o teu protetor. Mas talvez você carrega traumas, você tem uns medos ainda. Sabe, medo daquilo. O que é um trauma emocional? Um trauma emocional é uma perturbação causada por uma ferida que ainda não foi curada, que não foi tratada em você. O Senhor, Ele quer curá-lo de todo trauma. O Senhor quer sarar suas emoções. O Senhor quer arrancar o medo de você. Talvez você tenha medos, o Senhor quer sarar você por completo. O Senhor, Ele protege. Ele protege sim, Ele é a proteção. Mas Ele também nos dá livramentos dentro da fornalha. E talvez tenha alguns aqui perguntando: tá, Deus me protege, mas por que Deus não me protegeu de tal coisa? E aí? Por que Deus não me protegeu de algo que eu vivi? Eu vivi uma tragédia, um acidente, isso e aquilo. Porque Deus, Ele te livrou dentro da fornalha. Ele te livrou da morte precoce. Ele te livrou de ter tantas outras complicações. É o Deus também que nos protege e nos livra dentro da fornalha. Mas ainda assim você tem outra pergunta: Ana, mas dói, eu lembro das situações que eu vivi, dói em mim, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de que mais? Eu tenho medo de trovões, que mais você tem medo? Eu tenho medo de sofrer acidente, porque você talvez já sofreu isso na sua vida, e aí você tem essa dificuldade, entendeu? Os traumas que vêm,
Sabe, ou então medo que foi transferido a você através de alguém que falou tanto de uma coisa ruim e você passou a ter medo de tanto ouvir aquela coisa ruim. Está aqui comigo? Está entendendo? Aí você tem medo, né? Acontecimentos passados, sustos que você tomou e você tem medo. Histórias, talvez você tenha medo de animais. Eu tenho medo de gato. Eu tenho medo de cachorro. Por quê? Porque alguma coisa te aconteceu. Nenhum medo, nenhum trauma é do nada, tem precedentes. E Deus, Ele quer te sarar, sabe por quê? Porque o amor e o poder de Deus são maiores do que os seus traumas, do que as suas dores, do que toda ferida que você ainda carrega. E o amor e o poder de Deus quer curar tudo isso e mostrar para você: eu sou o Deus que te protege, que te livro, mas te curo também. Deus, Ele te cura. E a boa notícia, meu irmão, minha irmã, você, a partir de hoje, você pode decidir não conviver mais com esses medos, com esses traumas. Talvez você tenha medo de relâmpago, você enfia debaixo da cama. Parece piada, mas é trauma. É trauma. Às vezes a gente ria lá, tem medo de um bicho, não sei o que, não, tem precedente. Deus quer te sarar de qualquer uma dessas coisas. Talvez você tenha medo de viajar, de ir para a praia. Eu tenho medo do mar, porque eu vi tanto que não sei quem morreu, que não sei quem... Ei, o nosso normal é sermos filhos ousados, corajosos, cheios do amor de Deus. O nosso normal é sermos livres de todo medo e sermos cheios da paz de Deus. Sermos pessoas seguras. Ou então talvez o seu medo, você tem medo de dormir sozinho em casa. Deus quer tirar isso de você. Talvez alguma coisa te aconteceu. Talvez alguém te colocou em perigo, ou foi o próprio perigo na sua vida. E você não crê que o zelo te protege, que o zelo de Deus te protege. Sabe por quê? Porque Ele quer te sarar. Ele quer te curar. Ele te livrou para te sarar. Amém, minhas irmãs, meus irmãos? Então você tem outros medos. Eu tenho medo de ficar em casa sozinho. Eu tenho medo de não sei o quê. Tenho medo, ou você tem um sentimento de desproteção. O Senhor, Ele quer trazer essa segurança para você. Você não precisa mais conviver com tais medos, com tais traumas, porque você tem um Salvador que o livrou, mas é também o teu protetor. O Salmo 103, verso 3, a palavra do Senhor te assegura. É Ele, a Bíblia inicia falando assim, o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Diga comigo, alma. Deus quer sarar a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos. E o salmista ora: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele, alma minha, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Essa é uma promessa do Senhor para a sua vida. Ele sara todas as enfermidades da sua alma. Ele redime você da morte, do espírito da morte. Ele te salva e te coroa de graça. E como o salmista disse: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus medos, de todos os meus temores. E para a gente encerrar, para ir para a conclusão, deixa eu te contar uma coisa. Há menos de 2 anos, eu estava convivendo com um trauma na minha vida. Desde que eu me converti ao Senhor, já falei isso aqui, mas às vezes eu gosto de trazer um pouco. Deus, Ele sarou a minha vida. Eu era uma pessoa destruída, ferida na minha alma, nas minhas emoções. Eu precisava muito de curas, de libertações do Senhor, de vida. Eu precisava de ser restaurada e transformada. E Deus fez. Deus fez muito, porque o zelo do Senhor nos cura. A presença dEle nos sara. Mas havia um trauma que eu tinha e que eu estava carregando até menos de 2 anos atrás, quase 2 anos. Eu nunca tinha levado aquele medo diante do Senhor. Nunca tinha. E qual que era esse medo?
Interessante, eu vou falar de algo aqui, talvez você vai se identificar com outros traumas que você tem. Eu carregava o medo do botijão de gás. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, eu estava na casa da minha avó com vários primos e o botijão estourou, explodiu e quase morremos asfixiados. E eu lembrava até aquele período, eu lembrava exatamente como tinha acontecido. Eu lembro do último suspiro que eu dei, só deu tempo de sair da casa, foi um terror. E eu caminhei com aquele trauma até menos de 2 anos atrás. Eu falei, peraí, gente, sabe o que acontecia? Como eu morava ainda, como solteira com os meus pais, eu me acomodava, eu não busquei a cura de Deus, eu não busquei a restauração, esse medo para ser tirado. Então toda vez que o moço entregava o gás em casa, sabe o que eu fazia? Meu pai ajeitava lá as coisas com a minha mãe, eu ia pro portão, ficava bem longe. É sério, eu vivi isso até 2000, até menos de 2 anos, quase 2 anos, recente. Eu ia pro portão e ficava bem longe. Eu falei que se acontecer alguma coisa eu tô aqui, não quero viver isso mais não. Não sei qual é o seu trauma. Esse era um que que não tinha sido curada. Aí o que Deus fez? Deus, contra a minha vontade, falou, você vai sair de casa antes de casar. Foi um ano de processamento, enfim, fui. Sabe o que Deus teve que fazer para me sarar? Eu tive que morar sozinha. Mas sabe o que aconteceu também? Eu fiquei mais de 2 meses sem comprar um fogão e um botijão de gás porque eu tinha medo. Eu tinha medo de estourar e eu morrer. E aí, minha mãe, usada por Deus, falou, não, você tem que ajeitar esse negócio logo. Quando minha mãe trouxe um botijão para mim na época, gente, eu tive crise de pânico, fobia. Eu estou falando de algo recente, eu chorava, eu tremia, e eu chorava muito, eu tremia, eu não queria aquele botijão dentro de casa. Eu tive crise de pânico, foi muito forte. Minha mãe olhou assim para mim, eu não sabia que isso ainda te doía. Eu falei, tá doendo, mãe. E naquele dia eu tomei uma decisão, peraí, eu conheço o caminho da cura. Eu conheço o caminho por onde Deus me curou de tantas outras coisas e traumas e situações. E aí eu falei, Senhor, eu não posso mais conviver com isso. Meu irmão, minha irmã, você não precisa mais conviver com traumas que estão em você. E aí eu me lembro que foram necessários 4 encontros a sós com Deus. Eu já conheço o caminho da cura. E eu comecei a acessar, gente, eu comecei a buscar. Primeiro dia eu chorava, aquilo doía. Por quê? Eu lembrava de tudo que tinha acontecido. A minha lembrança estava enferma. Eu lembrava de toda a situação. Quando eu me lembrava, eu me via na situação. E eu chorava. Chorava, Deus, me sare, e buscava na palavra. Segundo dia, terceiro, no terceiro dia, não foram dias consecutivos, o Senhor, Ele começou a me mostrar o porquê dos traumas. E Ele falava comigo, filha, você ainda não confia que eu te protejo de todo mal. Você não me viu livrando você e seus primos e os seus familiares daquele incidente. E aí o Senhor me levou, sabe, em oração, em visão, e falou, eu estava lá. Você não me conhecia, mas eu estava lá, livrando vocês da morte. Agora deixa eu te curar. Deixa eu sarar a sua vida desse trauma. Gente, eu já tive muitos outros traumas de vários tipos, E aí o Senhor falava, sabe? E Ele começava a falar, você precisa me ver como teu protetor. Você precisa me enxergar. Aí, gente, veio o 4º dia. Deus foi trazendo o Salmo 121. Foi trazendo textos, foi selando a cura, foi me mostrando pontos cegos no meu coração que eu precisava enxergar, sabe? E aí a cura foi vindo, eu comecei a sentir que algo estava acontecendo dentro de mim. No outro dia eu acordei, peraí, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Eu senti na minha alma que alguma coisa tinha acontecido. A cura havia brotado. No dia seguinte, comprei o botijão de gás. E sabe o que acontece hoje? Hoje eu mexo no negócio. Se eu sentir o cheiro, eu não tenho fobia, eu não tenho mais nada do que eu tinha durante muitos anos. Sabe por quê? Porque é Ele quem cura todas as enfermidades da nossa alma. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso socorro, o nosso livramento, a nossa ajuda, a nossa cura vem do
Senhor que fez os céus e a terra. Eu estou te contando apenas um aqui, que é o mais recente, Gente, a cura, eu estou bem. E aí já tem quase 2 anos, menos de 2 anos que eu estou curada. Peço gás, manuseio, limpo, faço tudo que é normal a gente fazer com o negócio. Não tenho medo mais, porque o meu protetor não dorme. E Deus falava comigo: filha, você pode dormir, eu estou vigiando esse botijão para você. Você está entendendo? E eu quero te convidar a fazer algo nessa noite. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de revelação do Senhor para a sua vida. O seu normal é ser livre de qualquer trauma, de qualquer medo, porque o zelo do Senhor te protege. O zelo do Senhor te livra. Se coloca de pé nesse instante. Eu quero te convidar, assim como eu faço quando Deus me mostra algo a ser sarado. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Sim, para você olhar para Deus. A começar a trazer a lembrança. O que dói em você? Qual é o trauma? Talvez você tenha medo de pessoas, porque você foi agredido fisicamente. Talvez você tenha medo de se envolver num relacionamento, tem medo de sofrer num relacionamento para casar, porque você foi maltratado. Você tem medo. Eu não sei qual é o seu trauma, a sua dor, mas eu tenho certeza que Ele é quem sara todas as enfermidades da sua alma. Então a gente não vai ainda cantar, não. Eu quero te ensinar a acessar a cura nessa noite. Aleluia. Feche os seus olhos. Qual é o seu trauma? Eu quero te dar alguns segundos para você trazer à memória o que te dói, o que te causa pavor, o que te causa pânico, o que te aconteceu que faz com que você não enxergue o protetor da sua vida, aquele que te livrou no meio da fornalha e quer te sarar hoje. O que te aconteceu? Qual é o trauma? Mas isso não é tão bobo, esse trauma de eu tenho medo de bicho. Não é pouco. O teu normal é não ter medo de nada. O teu normal é temer apenas o nome do Senhor. Comece a trazer aí a memória. O que te dói? O que dói na sua vida? E eu quero te convidar a verbalizar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser ficar em pé, se quiser tampar a cara, enfim, fica à vontade. Eu quero te convidar a apresentar esse trauma para o Senhor. Fala, verbaliza. Senhor, isso aqui está me doendo, isso ainda dói. Eu tenho medo disso, Senhor. Eu tenho medo dessa situação, eu tenho medo de acontecer de novo tal coisa. Fala com Ele, verbaliza, põe para fora, vai. Confronta esse trauma diante da presença de Deus. Ele está aqui. Confronta esse trauma. Ai, Deus, eu tenho medo de fracassar na vida. Eu tenho medo das coisas não darem certo, porque um dia eu fracassei. Põe esse trauma diante do Senhor. Qual é o teu medo? Senhor, eu tenho medo de não dar conta da minha família. Ei, põe isso. Põe, o que você tem medo? Apresenta, verbaliza. Você precisa verbalizar para o mundo espiritual ver o teu posicionamento. Verbaliza. Senhor, olha, isso ainda me dói. Isso dói, tá doendo, Senhor. Essa situação que me faz ter medo ainda. E à medida que você falar com Ele, você vai declarar: Senhor, eu creio que Tu és aquele que cura todas as enfermidades da minha alma. Fala com Ele. Talvez você tenha trauma de família, porque você teve uma família quebrada. Deixa Deus sarar. Espírito Santo, nessa hora eu te peço, meu Deus, envia anjos específicos aqui para batalhar em favor dos meus irmãos. Eles precisam romper com esses traumas nessa noite. Eles precisam romper com essas dores nessa noite, Senhor.
põe para fora, fala. Hoje é o começo de uma libertação na sua vida, de uma cura. E você também deve perdoar as pessoas que te colocaram nessas situações de perigo. Perdoe, Senhor, eu decido perdoar fulano. Fulano foi um canal para que isso me acontecesse. Perdoa. Perdoa quem te colocou na situação de perigo. Perdoa. Porque agora você sabe que o Senhor, Ele vai te livrar de todo mal desde agora e para sempre. Verbaliza isso, vai. Essa é a sua noite. Você tem que sair daqui livre, livre, livre. Oh, Senhor. Agora eu quero te levar a uma outra prática. Fecha os seus olhos. Você vai perguntar para o Senhor agora. Pai, pergunta para Ele, Pai, onde você estava quando tal e tal coisa aconteceu? Fala aí. Ele quer te dar visão agora espiritual. Pergunta para Ele, meu Deus, onde o Senhor estava porque eu não te vi? E Ele vai te mostrar onde Ele estava naquele cenário. Alguns aqui vão começar a ter visão espiritual aberta. Deus vai te mostrar onde Ele estava. Fala, Pai, me mostra, eu não te vi. Onde que o Senhor estava quando isso me aconteceu? Onde que o Senhor estava quando eu sofri isso e aquilo? Onde o Senhor estava quando eu me senti desprotegido? Deixa Ele te mostrar. Deixa Ele te mostrar. Ele vai mostrar exatamente onde Ele estava. E Ele estava lá com você. Ele estava. Ele estava lá e dizendo, eu vou te curar. O meu Jesus, meu Filho amado, foi entregue por você para te restaurar. Ele estava morto. Me perdoa que eu acreditei sobre essa situação, que o Senhor não estava lá, que o Senhor tinha me abandonado. Peça perdão, me perdoa por ter acreditado nas mentiras do diabo. E peça a Ele, Pai, me revela as tuas verdades. E Ele está te revelando hoje. Eu não durmo, eu não cochilo, eu não deixo nada barato com relação à sua vida. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento com Deus. O Senhor está quebrando nessa noite todo sofisma, toda mentalidade errada, toda mentira. Satanás mentiu para você acerca de quem é Deus. E o Senhor está dizendo, eu sou o teu protetor. Eu sou o teu escudo. Oh! E você vai poder declarar, laços de morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição eu clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro, meu Deus. De seu santuário Ele me ouviu. Ouviu o meu clamor chegou até Ele. Dos céus o Senhor estendeu as mãos e te resgatou, meu irmão. Te tirou de águas profundas, te livrou de inimigos poderosos. Quando você estava angustiado, os inimigos te atacaram, os inimigos espirituais, mas o Senhor te sustentou. Ele te livrou, te levou para um lugar seguro. Oh Deus, nessa noite, Pai, eu peço a Ti que o Senhor continue ministrando a vida dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, que a cura brote, que a cura brote, que a cura emocional, a cura interior, Deus, brote nessa hora, porque Tu és aquele que cura todas as enfermidades da nossa alma. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, e que caia por terra agora
aos irmãos.